Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Entrar Podcast. Hoje a gente está com mais um convidado muito especial. Ele é professor de audiovisual, futuro showrunner e um grande amigo meu. Seja muito bem-vindo, Pedro Mendes. Mais uma vez, prazerzaço estar aqui. Tudo bem? Deu uma batidinha aqui, mas tá tranquilo, tá de Tranquilo. boa. Mas mais uma vez, obrigado por me chamar. Espero dar bacana hoje. Oxe, com certeza. Você é uma pessoa que eu conheço já faz bastante tempo já. E Caraca, 3 anos, mano. tem um bom tempo e eu conheço parte da sua história, mas pra gente chegar a uma discussão mais pra frente, que eu quero ter com você, eu acho que seria interessante você contar como é que você entrou no meio audiovisual. Tipo assim, qual que foram suas inspirações, como é que você chegou naquele momento onde a gente se encontrou, que foi na faculdade, né? Tipo assim, como é que você chegou até lá? Você pode contar um pouco pra gente? Tá, bacana. Engraçado, no audiovisual em particular foi um caminho engraçado, porque eu acho, não sei se você vai se identificar com isso, né? Pelo menos na minha vivência, eu sempre fui muito incentivado a fazer o padrão, que era procurar medicina, engenharia ou direito. Sim. Não fosse esses três, é hobby, pode esquecer, não é coisa que assim vai dar futuro. Só que com 11 anos eu tinha um amigo que ele me ensinou a editar vídeo no iPad. E aí eu fiquei maluco, eu tinha que aprender, eu aprendi tudo no iMovie, que eu podia aprender na época. E sempre que tinha um trabalho de gravar algum vídeo, eu juntava todos os meus colegas na escola e a gente ia fazer o nosso material. Tipo assim, era o meu sonho. Eu torcia, tipo assim, com todos os dedos que eu podia, assim, pra sair um trabalho de vídeo, todo mundo odiava, mas eu gostava muito. Aí eu reunia todos meus amigos, assim, pra gente fazer o material. Eu acho que eu tenho até numa rede social perdida aí, mas eles estão lá. E eu fazia muito, eu adorava fazer isso. Mas mesmo assim, na minha cabeça, o foco era fazer engenharia. Tanto que eu fui fazer o PAS, que é um vestibular que a gente tem aqui em Brasília, né? Uhum. Pra engenharia, mecatrônica. E aí eu passei, eu lembro que era uma pressão horrível. Todos os 3 anos do ensino médio foram uma pressão horrível pra fazer esse negócio. Só que no terceiro ano, a gente pegou a pandemia. Você também pegou a pandemia, né? Sim. No Todo terceiro mundo, ano. né? Quem não pegou pandemia se livrou. Mas aí, enfim, no terceiro ano deu pandemia e aí eu acabei ficando um pouco mais recluso, mas não deixei de fazer meus vídeos. Na verdade, pelo contrário, estando sozinho, um passatempo que eu acabei desenvolvendo mais foi fazer mais vídeos caseiros meus, só pra ter alguma coisa pra fazer. Eu tinha meu ambiente, tinha minha casa e tinha a criatividade pra treinar, né? E eu Nossa. comecei a testar o máximo que dava pra fazer. Também tem uns vídeos também no mesmo na rede social, eu tenho que depois te mostrar. Fazia vídeos de brincadeira, fazia vídeos de paródia, fazia vídeos de releitura de vídeos de Overwatch uma vez. Muito Caramba. louco. Vídeos pra RPG, foi quando eu também comecei a entrar mais no mundo do RPG em si, que eu comecei a fazer. Fiz trailers de RPG. Imagino que você iniciou também a parte de escrita, né? Foi, exatamente. Nesse momento. Com o tempo livre que a gente tinha na pandemia, que a gente não podia sair muito, escrita e editar foi o que mais, assim, segurou a barra pra mim na época. Uhum. E aí, acabou, né, 2020, foi quando eu tava saindo do terceiro ano do ensino médio, e aí minha mãe perguntou, né, olha, sua prima passou, tá na faculdade, o que que você não testa também? Falei, beleza, testar, né? E aí, tipo assim, na faculdade, eu sabia, a faculdade que eu fui testar não tinha nada de engenharia na época de foco. Hum. E aí ficou a dúvida, né? Tipo assim, tinha cinema. Era uma das poucas faculdades aqui de Brasília que tinha cinema. Eu falei, Vou vou testar, né? testar, né? Vai. Se eu passar, já dá um alívio maior, que eu tava muito pressionado na época. E aí eu fiz e passei. Peguei o desconto máximo que tinha e eu fiquei, legal, eu consigo. Bora ver o que que dá pra fazer a partir disso, né? E aí foi chegando, acabou o meu terceiro ano, fomos pros vestibulares, né? E atrasou o meu terceiro PAS, que é a terceira etapa do nosso vestibular. Mas atrasou ainda por conta da pandemia? Sim, que era pra ser no final de 2020, foi pro meio de 2021. Caramba, boto E fé. aí tava acabando o meu prazo pra falar se eu ia entrar na faculdade ou não. Aham. Aí eu fiquei tipo assim, pô, eu só vou conseguir fazer o meu terceiro PAS lá. E se eu testar uma experiência de faculdade pra ver como é que é uma experiência de faculdade, né? Já era só um test drive. E aí, tipo assim, no último mês eu falei, não, vou fazer. Aí eu entrei e comecei ainda na pandemia, que nem você. Sim. Cara, quando começou, mano, no primeiro semestre eu falei, mano, é isso. É isso, não vai ser outra coisa. Eu acho uma parada muito louca quando eu me convenci a fazer engenharia, que eu tinha na cabeça que eu ia fazer umas invenções muito loucas que eu só vi em filme. É de verdade. E aí eu comecei a parar pra pensar um pouco mais realisticamente, engenharia é muito chato. Tipo assim, pelo menos pra mim. Sim. É muito, tipo assim, não tinha nada a ver. Eu comecei a pensar, onde é que tem essas coisas que eu gosto tanto, essas invenções malucas? E tinha nos filmes. E só tinha nos filmes, né? Eu sei que é meio besta na época, mas falei, cara, só tem nos filmes essas coisas loucas que eu gosto. Tá aí. Tá na hora de Talvez tentar seja fazer um isso, filme, né? né? E aí o primeiro semestre foi justamente isso. Eu me apaixonei, aí
Eu ainda fiz o terceiro PAS que eu tinha pra fazer em 2021. Ainda pensando na engenharia, né? Como esse plano B. Mas assim, foi muito falar, tipo assim, vou fazer fazer pra só falar pra- que eu fiz, né? Uhum. Ainda consegui passar. E quando eu passei, minha mãe chegou e falou assim: e aí, você não quer fazer engenharia então, não? Já que você passou Putz! já que você passou na UNB, eu falei: não, acho que eu quero cinema mesmo. Aí eu continuei fazendo cinema. Pra te conhecer, ainda foram 2 anos depois. Pra conhecer, foi 2 anos depois disso. Que aí eu entrei, conheci ainda algumas pessoas. Deixei de conhecer pessoas assim, fiz amizades, Sim. perdi amizades. Começou Enfim, a cair na real também, né? é, A entender como é que era a realidade ali do exatamente. A gente foi cenário. conhecendo, tipo assim, é porque quando a gente começa no cinema, quando você começa, é uma visão muito idealizada da coisa, né? Então Sim. você acha que você vai conhecer, todo mundo assim, vai ser seus parceiros pro futuro, pra sempre. Cara, é um pouco disso que eu queria discutir com você, que é a imagem que você tem do cenário de audiovisual, pelo menos de Brasília, né? E do Brasil como um todo. E a imagem que depois que você começa a conhecer o cenário, você começa a ter das coisas. Nossa, total oficial. Tipo assim, no primeiro semestre eu lembro que eu já tinha amigo falando assim: não, vamos abrir produtora, vamos. Tipo Nossa. assim, falava como se fosse a coisa mais fácil do mundo abrir produtora, que a gente ia ser. Aí, tipo assim, distribuir as funções. Você vai ser sempre isso, você vai ser o diretor de fotografia, você vai ser o diretor. Cara, aí, tipo assim, vai passando os anos. Vai caindo na Eu real. acho que o que mais me pegou também foi o ego. O ego, tipo assim, não só meu, mas também de todo mundo. O ego é uma parada muito frágil. E aí, quando você vai começando a trabalhar com uma pessoa mais de uma vez, você repara o quanto que, tipo assim, é uma parada frágil não só sua, tipo, todo mundo, É de sabe? todo Tipo mundo. assim, chegou um momento que a pessoa fala assim, não, eu não quero mais trabalhar só como um diretor de fotografia seu. Eu também quero ser um Uhum. diretor, eu também quero ser um roteirista. Aí aquela ideia lá do primeiro semestre que a gente ia montar uma produtora com cada um com as suas devidas funções, você vê que ela vai morrendo. Uhum. Mas não de ruindade, mas porque as pessoas vão reparando que elas. Primeiro, que elas são muito novas pra começar a imaginar o que elas querem. Sim. Eu entrei com 17 anos na faculdade, tá ligado? Muito novo. Pô, a gente era adolescente ainda, basicamente, sabe? Chegando lá. E aí você vai entrando no negócio e tu descobre que você tem muito pra se descobrir lá dentro. Uhum. Quando eu fui começar a me aproximar, não foi nem de você, né? Foi de um amigo nosso em comum. Eu tava numa fase que, pô, já tinha conhecido uma galera da faculdade, uma galera, assim, legal, e outras pessoas, assim, muito problemáticas em Uhum. quesito de ego. Eu mesmo era muito problemático com o quesito de ego também. Foi, tipo assim, foi uma escola poder conhecer você e outras pessoas também, tipo assim, dar uma reduzida. Tanto que, inclusive, foi na época que eu fiquei careca. Foi uma, tipo assim, foi uma parada, tipo assim, física que eu tive que ter meu ego, tipo assim. É uma coisa. Pega no ego do homem. Não, foi literalmente morte do ego físico, tá ligado? Todo respeito aí a mesma. Mas assim, é porque eu tive que abrir mão porque era uma coisa que eu era muito vaidoso, e aí eu tive que abrir mão fisicamente. E aí comecei a ficar mais próximo do nosso amigo. Tem problema falar o nome dele aqui? Não sei. Acho que não, É né? melhor evitar, né? Enfim, nosso Melhor amigo em evitar. comum. E acabei conhecendo algumas pessoas, né? O Pedro, outros amigos nossos também, namorado do Pedro também, muito querido também. A gente foi se aproximando, muita gente boa. E aí, tem uma parada que você me falou, eu tava até lembrando esses dias, né? Que nunca saiu da minha cabeça. Porque também tu era muito esquisitinho. Eu também era muito esquisitinho quando Não, a gente mas se porque a conheceu. gente era muito A novo gente era também, muito pô. novo. Mas você falou um negócio que não saiu da minha cabeça. Que você falou uma coisa assim, mano, o importante é estar incomodando. E você falou uma parada que isso nunca saiu da minha cabeça de verdade. Caraca. Real. Eu fiquei assim, Porque quando você falou isso, eu sei que você falou em outro contexto, mas ficou na minha cabeça assim, tipo, cara, esse cara tem razão. Tipo assim, o importante às vezes é estar incomodando. Isso porque as pessoas de quem eu era amigo antes e quem eu fiquei amigo depois, eu sentia que as pessoas começavam a se incomodar. Como se tivesse que dever alguma coisa pra elas. Elas ficavam tipo assim, nossa, quem são os novos amigos do Pedro? Lembra que tinha um Nossa negócio muito senhora. besta, assim, né? E eu falei, tipo, cara, às vezes é sobre, tipo assim, nem sempre você tá certo pra alguém, às vezes você tá incomodando alguém mesmo. É, o... como você estava falando no curso como um todo, nesse cenário de audiovisual, a gente tem muito essa questão de ego, porque é colocado em cima das pessoas, né? Pra funcionar as coisas lá dentro, é colocado uma hierarquia É, geral. Pra você que tá em casa, você não conhece como é que funciona muito bem. No cinema como um todo, existe uma hierarquia de trabalhos, no geral, que são feitos na produção audiovisual como um todo. E quando você coloca imposto em pessoas tão novas, né? A gente tem muito ego ali dentro. muito. Nossa, e todo mundo quer fazer só o seu, é É, difícil você abrir pra outras cabeças. É porque assim, você pode falar um pouco, né, da estrutura, você tinha até perguntado como é que é esse início, como é que é esse meio depois, né? sim. Você começa achando que todo mundo vai fazer o seu filme.
Você É. começa achando que, tipo assim, as suas ideias... É porque você ouve muito da sua família quando você vai fazer cinema, né? Nossa, vamos produzir o filme do Pedro, vamos fazer isso aqui, vai todo mundo fazer as ideias dele acontecerem. E não. Um trabalho é um trabalho de hierarquias, um trabalho de respeito, é um trabalho também de se doar um pouco. Ainda mais numa faculdade que você está aprendendo, você tem que saber se Você doar tem um que... pouco por projetos. Uhum. O Pedro já se doou para projetos meus, eu já tive que trabalhar para os projetos dele. Inclusive, aqui é um ótimo projeto que ele também está participando. Vai participar de projetos meus também futuramente, Com também, lá certeza, com onde eu certeza. dou aula. Mas assim, é um meio de você se doar, porque você tem que saber se doar. Não dá para fazer só coisas suas nunca. Isso não gera network. Mas É. quando você começa, a gente tem muita dificuldade para aprender sobre hierarquia, principalmente sobre equipes. A gente tem os cabeças de equipes, né? Direção de arte, fotografia, áudio, produção e todas as funções que são abaixo disso, mas não Sim. como inferiores, mas como respeito mesmo, né? E você tem que, tipo assim, você tem que entender essa hierarquia pra as coisas funcionarem, entendeu? Tipo Véi, assim, total, mano. a quantidade de tempo que você leva pra fazer alguma coisa onde as pessoas estão pegando e, tá, vou abaixar a cabeça aqui pra essa pessoa porque ela tá acima de mim, então eu tenho que respeitar para as coisas fluírem. E a quantidade de tempo que leva, assim, pra você fazer uma coisa onde tá mais bagunçado, onde cada um faz o seu, Exatamente. Quando você começa a delegar funções e horários, tipo assim, as pessoas funcionam. Assim, eu já vi muito também, né? Ah, não vou falar nada porque o trabalho não é meu. Né? Tipo assim. Mas às vezes é sobre isso mesmo. Sim. Às vezes não é sobre, tipo assim. É, Se você começa a ficar palpitando demais numa produção que você sabe que você não é o cabeça ali, cara, tu vai atrasar. Tipo sim, assim, deixa isso, assim. com certeza. Você pode deixar, dar palpite pra uma pessoa, mas você tem que também saber quando você dá uma sugestão e quando não é hora de dar palpite, tá ligado? Às vezes você tem que realmente só seguir o que o seu cabeça falou. Se ele errar, ele tem total ciência que a responsabilidade é É dele. dele. E talvez pra quem não seja do meio, pode parecer meio frio, mas é o jeito que mais a gente consegue, tipo assim, fluir. Inclusive, eu falo isso muito pros meus alunos, tipo assim, eu lembro que quando eu fui ensinar, eu já ensinei pra eles funções de set, né, equipes em si, e eu falo pra eles, pessoal, vocês têm que entender aqui, vocês têm que respeitar muito. Eu sei que parece chato, parece frio e parece distante, mas a gente tem que saber que tal pessoa não pode interagir com outras pessoas. É. Aqui não é qualquer pessoa que pode vir falar com o diretor quando bem quiser. Não tem isso, entendeu? Aqui é profissional. A gente tem que respeitar que, tipo assim, tem equipes, tem períodos, tem horários de trabalho que tem que acontecer em momentos específicos, em situações específicas, sem que outras pessoas fiquem interferindo, tá ligado? Sim. E eu acho que isso é um problema muito grande pra quem entra no meio e acha que pode falar do jeito como quiser. Conforme você vai tendo mais produções, algumas coisas acontecem. Primeiro de tudo, você descobre com quem você quer trabalhar, com É. quem você não quer trabalhar, que eu acho que é o mais importante. Você, tipo assim, aprende a fazer seus nichos, né? E outra, eu acho que você também começa a aprender mais, tipo assim, a ficar mais calmo. Eu lembro que eu tinha muito. Falando que eu tenho um perfil um pouco controlador. Mas eu acho que no início era muito pior. Porque eu vi que eu ficava muito preocupado se as pessoas faziam delas ou não. Quando eu não devia me preocupar com isso. Eu devia realmente me Sim. preocupar com a minha função, sabe? Com a minha equipe e a minha função dentro da minha produção em si. Sim. Isso é muito massa, assim, de tipo assim. Porque isso ajuda pra vida como um todo Ajuda, também, cara. sabe? Você despreocupar um pouco daquilo que isso não é pra mim. Pô, isso aqui é dessa pessoa, tal, e você fica mais tranquilo, pô. Exatamente. Quando a gente trabalha muito com o público, a gente descobre muito isso. Que não é só a gente, cara, pessoas e pessoas. Tem muitas pessoas, assim, de todos os tipos, que ficam tão ansiosas, assim, que elas querem fazer tudo. Assim, aí fala assim, cara, não dá pra você fazer tudo. Assim, Sim. você tem que liberar o espaço pra pessoa fazer ou até mesmo errar. A pessoa tem que Uhum. saber que a responsabilidade é dela, sabe? Aham. É, assim, você me relembrou, né, de que eu falava muito isso, de tem importante estar incomodando. E é uma coisa que eu ainda acho que é um pouco da minha mentalidade assim. Há uns dias atrás veio outra pessoa aqui, que era artista também, e a gente tava conversando sobre como as coisas são muito engessadas hoje em dia, pelo menos no meio artístico. Tipo assim, as pessoas tendem a querer seguir uma linha certa de tal gênero, por exemplo, para o cinema. E quando a gente estava trabalhando no nosso projeto mais atual, né, e durante a faculdade, eu fui começando a entender assim, cara, como essa questão de hierarquia, essas coisas, o cenário, ela força a gente a ter que, mano, abrir a mente, pô, porque muitas vezes você vai estar num set onde você vai estar fazendo um serviço muito importante, mas aquele não é necessariamente o filme que você tá querendo. E aí é quando bate ali tem essa quebra de realidade, né? De você acha que você vai fazer o filme que você quiser, mas chega lá, tu vai ter que participar das outras Cara, isso é coisas. muito real. Eu acho que a palavra
chave que a gente aprendeu, pelo menos assim, que é uma coisa muito difícil, foi muito difícil pra mim, né? Uhum. É desapego. Entendi. Nossa, desapego é horrível, mas é, tipo assim, é o crucial. Se você não tiver desapego, e não no nível, tipo assim, de frieza, mas, cara, você tem que desapegar um pouco do projeto. Tipo Aham. assim, você tem que saber que novas ideias não só vão aparecer, como elas precisam ser bem-vindas. Sim. E que elas vão montar, tipo assim, ideias muito, sinceramente, até melhores do que a gente tinha imaginado. Eu posso falar seguradamente, assim, em relação ao nosso próprio projeto aqui, que eu pensava de um jeito, você pensava de outro, e a gente foi, tipo assim, se agregando ideias que nenhum do outro tinha pensado. Ou, Sim. às vezes, até outras pessoas, até terceiros mesmos, né? Uhum. Quando davam ideias assim. Porque, tipo assim, a gente fica muito engessado em querer dar a sua nossa ideia, mas de verdade, o cinema é um ofício de coletividade. Sim. Não, você não faz cinema sozinho. E quando você tem essa coletividade acontecendo, você repara que, tipo assim, você também não vai mudar, mesmo com uma ideia original que você teve, ela vai mudar. Ela vai vir novas ideias, novas pessoas vão querer sugerir novas coisas, querer adicionar novas coisas, e isso vai criando uma coisa nova. E, tipo assim, um trabalho coletivo. Sim. Isso é bacana, isso é muito legal, porque apesar de ter começado com uma ideia solo, ela constrói pra algo novo e às vezes até não necessariamente só melhor, mas diferente também do que você tipo assim, pensou, né? Eu acho que a própria ideia de laboratório, que é uma coisa que a gente também estava começando a pensar nisso, contribui muito para isso, né? Um Sim. laboratório de roteiro é uma área que a gente vai poder ter acesso a novas perspectivas de pessoas que a gente nem sequer conhece e de pessoas que também já tiveram experiências muito diferentes das nossas, né? Isso Isso vai é muito importante. contribuir muito no nosso roteiro, no nosso texto em si. O próprio conceito de, tipo assim, quando num set o diretor vai ali, guia o filme todinho, o projeto todinho, pra no final dar na mão do montador e falar: vou sair de perto, resolve aí. É uma ideia de desapego tão Muito, grande assim muito, que. né? Quer dizer, e é muito problemático, porque tem muitos diretores que querem ficar do lado do editor. É, Eu me incluo nessa, já participei disso. Não é saudável, tipo assim, não é saudável. É claro que é legal ter um editor de confiança, sim, porque às vezes realmente o cara faz um. Zaralha, tipo assim, tem um material. Mas assim, é bom você também, tipo, cara, você fica muito apegado com o que você gravou. Você sim. sabe, você esteve lá gravando, você sabe que, tipo assim, o plano X demorou horrores pra gravar e você faz muita questão que ele apareça, mesmo que ele não case. Ali ficou uma coisa que não tá boa e Exato. você quer colocar só porque você se esforçou muito naquilo. Pois é, e aí falta o quê? Falta uma imparcialidade. Falta, tipo assim, uma frieza, um olhar mais É, distante de quem não participou. sim, O cara fala assim, olha, isso aqui não funciona. Eu sei que você passou 2 dias tentando gravar isso aqui, mas isso aqui não tá entrando. Tipo assim, não interessa o quanto eu tenho que montar, tá solto, não tá legal, não tá funcionando. E, assim, é bom porque também quando a gente chega na mão do editor, chega um material mais frio. A gente tira toda aquela loucura que a gente teve em set uhum, e aí a gente começa a ver, tipo assim, coisas que na hora do set ninguém reparou. Ninguém é. reparou uma coisa que vazou ali, uma câmera que tremeu onde não deveria ter É tremido. porque você tem aquele olhar da pessoa nova, né? A pessoa, tipo assim, ela vai estar. Porque às vezes você tá editando uma coisa que você estava presente, você acha que tá tudo correndo como você tá lembrando. Sim. Mas a pessoa que tá olhando pela primeira vez ali, ela vê coisas que você não percebe porque você tava na lembrança e às vezes tava misturando uma coisa com a É, outra. faz uma montagem imaginária na tua cabeça. Tipo assim, Na o tua o cara cabeça. edita, tipo assim, mentalmente, acha que o filme dele tá pronto mentalmente, assim. Aham. Só que na hora não tem nada a ver, tipo assim, chega pra gente, ainda mais pra gente que, tipo assim, nem sempre tem todos os recursos e vai enfrentar muita limitação, Sim. por exemplo, sabe? Eu É. acho que isso é uma parada que, quando você começa a trabalhar profissionalmente com a parada, tipo assim, você sai do meio acadêmico, você tem uma certa liberdade poética pra fazer as coisas, vou usar música que não é licenciada, vou pegar os vídeos do Ó, YouTube. Tipo assim, você chega negócio. profissionalmente pra trabalhar nisso, acabou. Tipo assim, Acabou, vida. acabou. Eu tenho alguns alunos, eu tenho uma aluna que ela perguntou, né? Eu fui dar o trabalho final da matéria deles. E eu botei, né? Olha, pessoal, uma das exigências é que vocês têm que fazer com música que é licenciada. Tipo assim, de banco de músicas gratuitos, né? Uhum. Aí ela, professor, quanto que você tá flexível enquanto isso? Eu falei, não, isso aqui eu faço Tem que ser questão, assim. senão os trabalhos não contam. Porque as pessoas, elas ficam muito mal acostumadas quando elas chegam no meio de trabalho Uhum. profissional. Eu acho que, inclusive, rede social traz muito disso, né? O Instagram, o TikTok, que permitem as músicas mais populares do momento, Uhum. fazem a gente querer que a gente pode usar qualquer música, qualquer hora, de qualquer jeito. Não é assim. Não pode, cara. Não é assim. É assim que a gente toma um pênalti no processo, tá ligado? Cara, Depois. eu me lembro muito bem. Tipo assim, eu tinha isso em mente, sempre, assim, essa questão de música licenciada. Daí a gente foi realizar um filme junto e, Nossa. dada a cena, havia um karaokê, onde era só o personagem cantando. E aí falaram pra mim assim, ó, cara, isso aqui vai dar
É direito. Vai, mano. Eu falei, que? É só ele cantando. Mano, cantando, pode fazer o que quiser, fazer o que A quiser. música não é Dá dele. vai dar direito autoral. Não, e eu achei legal porque na época a gente tava tão fixo, tipo assim, de novo, a parada do apego, né? A Aham. gente tava tão apegado não, só pode ser essa música, tipo assim, Só pode ter se for tipo assim, assim. essa cena só funciona se for desse jeito, com essa música específica. A gente botou, eu acho que eram tipo 3 músicas no filme, dentro do karaokê também. Então, e aí depois a gente foi tentar contornar com o professor, né? Aí o professor falou assim: não, encontra um festival que não pede direito. Todos pedem, tipo assim, não tem essa de encontrar um festival que não vai pedir e tal. A gente teve que refazer a cena 2 vezes, né? Uma com a música que a gente falou, ó, se der merda, essa daqui, Nossa. a gente vai com essa E daqui. foi um retrabalho desnecessário, horrível. Tipo assim, nossa, foi péssimo. Tipo assim, é uma coisa que demoraria facilmente uma semana, demorou 6 meses, porque dava conflito de agenda, todo mundo já tinha, tipo assim, desencanado do projeto. É. Tanto que foi, infelizmente. Você que tá em casa e tá preparando um projeto, pelo amor de Deus, tá escrevendo, pensa numa segunda opção pra aquela música licenciada que você tá querendo colocar. Por Aquela favor, música por que já favor, tá... não cometa o mesmo erro É, que não nós. inventa, não Aprenda inventa. com a gente, pelo amor de Deus. Mas, ó, é muito bacana que você tava falando, tipo assim, quando a pessoa entra no meu profissional, né, e a gente vai começando a ter esses pensamentos, né, como a música com direito autoral. E, mano, o que você acha do cenário do audiovisual hoje em Brasília? Como é que você acha? Você acha que tá mais fácil de você engatar agora? Ou era mais fácil de engatar na época quando a gente começou? O que você acha pra hoje em dia? Cara, é um bom ponto. Inclusive, é um ponto que. Acho que foi o que mais me deixou em dúvida quando eu entrei pra isso, né? Que era tipo assim, mas fazer cinema em Brasília, nem sei se tem. É. Eu lembro que eu tinha muito medo disso. Mas assim, acho que o que eu posso falar, primeiro de tudo, acho que também o que me fez desencanar um pouco desse medo foi que eu consegui o contato com uma moça, uma aluna, que ela é ex-aluna agora, né? Da mesma faculdade que a gente fez de cinema. Uhum. E ela. Primeiro ela pediu pra mostrar o que eu já tinha feito pra ela. Eu mostrei o que eu já tinha editado pra ela achou super legal e tal. E ela mandou um dos meus outros mantras pra vida também, que é tipo assim, mano, você tem que saber ser cara de pau. Hum. E é tipo assim, e é uma diferença muito clara entre assediar e ser cara de pau, que tem gente que não sabe a diferença. Mas assim, você tem que saber dar cara a tapa, ir atrás. E assim, não vou falar que o mercado de Brasília é o melhor do Brasil, obviamente, né? É. O eixo Rio-São Paulo tá aí pra provar o contrário. O eixo Rio-São Paulo dominam o audiovisual brasileiro há mais de décadas, Muito assim. tempo já. Mas eu acho que, pelo menos da época que a gente começou, que foi na pandemia, é um cenário que sim, já melhorou. Melhorou legal, inclusive. Eu acho que os atuais editais que a gente está tendo, não só edital, para ser sincero, né? Mas também, tipo assim, os grupos que estão se formando, as novas mentes que estão vindo para cá também para procurar outros eixos que fujam só do eixo Rio-São Paulo, que são também mais caros, tá aumentando o nosso material. Eu sei que, assim, a gente trabalha com algumas produtoras grandes mesmo aqui, não são tantas, mas o que a gente está tendo em massa são produções independentes, que buscam, tipo assim, recursos editais, que Brasília tem muito a oferecer também. Eu acho que a parada boa de Brasília é isso. Ela tem muitos editais culturais que ajudam a gente nisso. Talvez o que seja não tão legal é que sejam para pouquíssimas pessoas escolhidas. Tipo assim, não é um edital que abre para muita gente. Uhum. E aí é um ponto também, né? Tipo assim, para você que não sabe trabalhar com edital, isso vira um problema, porque é uma coisa hiper nichada, hiper específica. Você tem que saber a linguagem total. A gente pode até falar disso depois no melhor sobre edital. Cara, eu já ia mencionar aqui que muito tem do imaginário, né? De tipo assim, a artista vai lá, pega o dinheiro do governo, faz o filme. Esse filme que foi pago com o dinheiro do governo. Cara, se ele souber. O rojão que é pra pegar um edital. É muito fácil você falar assim, esses vagabundos aí pegando dinheiro do governo. Nada a ver, velho. Não, aí é muito fácil, velho. Os caras falam como se a gente fosse, tipo assim, na porta assim, do presidente, fala assim, com uma sacola assim, ó. Me dei. Mano, Me dei. é uma parada bizarra. O tanto que é, tipo assim. E é uma batalha muito injusta, né? Muito. Eu pessoalmente acho a questão dos editais. Acho que não só aqui em Brasília, né? Mas o cenário que eu mais conheci é de Brasília. Muito injusta, porque uma pessoa independente tá brigando contra a Globo. Tipo assim, no edital. É uma parada que. E é problemático, né? Porque, tipo assim, uma pessoa independente que às vezes não tem um conhecimento técnico, não tem um conhecimento, tipo assim, de leitura administrativo suficiente pra conseguir saber todas as estratégias que os caras pedem. Tipo assim, os caras trabalham com pontuação. Eu conversei. Qual prova o bagulho? Não, é uma prova
nossa, é horrível, é uma prova de direito aquilo ali. Sim. Eu tenho um colega que o cara, ele é craque, né? Ele é craque nisso, ele já pegou alguns editais bacanas, inclusive foi pra fora com esses editais. E o cara me explicando, mano, você tem que pegar tal. Você tem que ter uma pessoa com deficiência, você tem que ter uma pessoa X, você tem que preencher tais requisitos, você tem que marcar pontuações. Eu marquei 96 de 100. Fiquei, mano, o cara não gabaritou. Eu fiquei tipo assim, nossa. Tipo assim, é um peso pra você pegar isso, tá ligado? Você tem que. E eu acho que eu viro um problema, porque você acaba mecanizando um pouco a parada da inclusão, tá ligado? Nisso, tipo É. assim. E isso é um problema que eu acho que é óbvio que precisamos ter uma abertura pra inclusão, mas talvez não de uma maneira tão mecânica. Eu Uhum. acho que dá pra fazer isso de uma maneira muito mais humanizada e natural Sim. também dentro dos projetos. Acaba que vira um bingo, né? Quase. Tipo assim, Vira. vou fazer aqui meu projeto. Tenho isso no projeto. Check, check, check. Você pega lá as pequenas páginas do edital, né? Que são tipo 50 páginas de regra, de coisas que você tem que ter no seu projeto pra poder entrar ali. E aí você tem que sair checando. E aí você acaba tendo que justamente fazer essa coisa mecanizada, né? É É bizarro. triste porque, tipo assim, você acaba também perdendo a essência do seu projeto, né? Tipo assim, seu Uhum. projeto Sim, não é o edital que se molda pro seu projeto, é o seu projeto que se molda para o edital. sim. E aí um projeto que você tinha, tipo assim, de um jeito, vai tentando encaixar em todas as regras do edital e vira um produto novo, mas que nem sempre é legal. Acaba Uhum. virando mais, tipo assim, que nem você falou, um produto mecânico, um produto, tipo assim, Sim. que, de novo, não é pra contradizer o que eu falei agora há pouco sobre novas ideias, ver um novo produto, isso é bacana. Uhum. Mas, tipo assim, quando você começa a travar muito, você também tira muito da área, né? E a gente tem que, claro, tentar ser o mais criativo possível para tentar aproveitar o que eles pedem com o que a gente quer e tentar equilibrar essas coisas. Sim. É, a gente tem um projeto junto, né, que é o Rua de Baixo, e isso aconteceu um pouco com o Rua de Baixo, tipo assim, a gente viu, a gente foi na roda de negócios, né, e algumas pessoas sugeriram coisas que a gente falou, cara, eu entendo a necessidade, mas, pô, seria lapidar demais o projeto, É, assim, pra algo que. Eles estão querendo, tipo assim, a gente tem um quadrado, a gente vai cortar as quatro partes dele pra ele virar um triângulo, exato, tipo sabe? assim, muito legal o seu quadrado, mas e o círculo? Tipo assim, Assim. é muito Então, a gente- louco. Pode falar o que aconteceu ou melhor não? Você que sabe, dos Mano, personagens. não, pode falar sobre os personagens aí de boa, acho que Eu não tem acho que é porque assim, problema. né, a gente tem alguns personagens, né, que são personagens com apelidos, os nomes deles, né? Eles são nomes, apelidos É, fortes, né? é porque são pra. É uma série de crianças, né? É, Fala sobre infanto-juvenil, né? crianças, então as crianças botam apelidos nelas mesmas. São apelidos fortes assim, né? Fortes pra quem não viveu o cenário que a gente tá. Sinceramente, não é tão demais assim, tem É piores. uma coisa boba, na Os verdade. piores são o bunda e o tá porra, Acho que foi acabou. uma parada muito É boba, uma, na é uma verdade. parada mais bobinha do que, tipo assim, pesado os Sim. apelidos deles. E, tipo assim, eu acho que quando aconteceu, não foi nem sobre só os apelidos, foi, tipo assim, sobre mudar a dinâmica deles, tipo assim. É, E aí mudava toda a com estrutura certeza. da série e virou um problema. Por quê? De novo, é claro que a gente tem que se desapegar sim do projeto e saber, o laboratório, se a gente conseguir, vai estar aí pra isso. Uhum. Mas também, tipo assim, manter uma âncora pra gente perder, não perder a essência da coisa, sabe? É. Porque senão os caras vão mudar e depois vai virar uma coisa não só nova, tipo assim, é outra coisa, É, acaba que, tipo assim, vai virar. A gente fica lá no título de criado por, mas a Exato, gente né? criou outra coisa. Fica mais, tipo assim, idealizado por, né? Tipo Fica assim, mais idealizado, porque a gente criou outra doado por parada. nós, né? O material original. Com certeza. E, pô, isso é foda. Agora, recentemente, você tá entrando mais na sua nova fase, né? A fase adulta, né? Que é depois dessa, Tô completo. depois dessa quebra de realidade, você vai vendo ali como é que é o sistema. E a gente acabou tendo que ir pra outras direções, né? Tipo assim, a gente viu que não ia. Edital e fazer, cinema acontecer, audiovisual demora pra caramba. A gente tem que acabar se desapegando também disso, né? Sim. E agora está entrando na sua nova fase de professor. Como é que você acha que tá, por exemplo, o ensino hoje em dia? Porque a gente tá vindo com as IAs agora. Isso é uma parada que tá tomando mercado e não Ah, tem muito o que a gente fazer. É uma ferramenta que a gente tem que aderir. Como é que você acha que tá o ensino para pessoas que estão tão apegadas à ferramenta IA, sabe? Tipo, é um ótimo ponto. E eu acho que só de você falar ferramenta IA me deixa mais tranquilo, porque IA é uma é ferramenta. para ser uma ferramenta, Sim. não é para ser um fim.
Eu acho que esse é o principal problema que a gente está tendo hoje em dia, que eu também falo para meus alunos em relação a isso. No meu curso, eu dou curso de audiovisual, eu dou tanto para uma turma adulta e uma turma para técnico e ensino médio, né? Uhum. A turma técnico e ensino médio vem da rede pública. E assim, eu acho que a parte legal que eu tento evitar ao máximo para evitar esse uso exacerbado da IA é justamente tirar o máximo que eu posso de material, atividades teóricas, que Sim. pode sanar isso. Quando eu faço as propostas para eles, é justamente para eles conseguirem exercitar a parte prática, a proposta prática disso, e não tem desvios, né? Não tem como eles mandarem alguém editar para ele. É claro que tem como eles fazerem um vídeo, mas eu peço sempre a participação deles nos vídeos, peço pra fazer uma coisa caseira, e eles fazem. Eu também eu assisto com eles, eu Uhum. avalio o material com eles, e eles também não são bobos, né? Eles sabem que se eles fizerem um negócio, eu vou ver. Eles Vai, vão pegar a vai recuperação, né? perceber. Então, assim, eu acho que a questão da IA, e eu já vou um tópico que eu já bati com eles, é um negócio que a gente usa, e não tem como fugir de usar isso. É. Porque é claro que usar IA, sim, seja em qualquer situação, pelo menos para mim, eu não acredito que sejam para um fim. Nunca acreditei. Acho que IA é um meio que, inclusive, se bem usado, pode sanar muitos problemas que a gente tem hoje em dia em relação a algumas coisas que não têm necessidade. Elas economizam tempo, são um bom reimaginamento e gestão de organização dentro da empresa, dos trabalhos em si que a gente pode fazer. Só que ela não pode ser um fim. E esse é um problema que eu tô vendo muitas pessoas fazendo. Eu vou dar até um exemplo da minha namorada, ela é designer e ela trabalha numa editora, né? Acho que ontem ela mandou um negócio assim, cara, na nossa editora, onde tem vários designers, a equipe de marketing mandou três anúncios, acho que não sei quantos anúncios foram de IA. Aí eu fiquei tipo, ô galera, mas tá cheio de designer pra vocês fazerem, vocês estão usando a IA pra fazer isso. As pessoas estão achando mais vantajoso mandar uma mensagem pro robô do que mandar uma mensagem pra uma pessoa falando, faz Cara, isso, por favor. é sinistro, mano, tipo assim, tá ligado? E aí, tipo assim, chegar nos alunos assim, eu passo 4 horas por aula, assim, ensinando eles a editar, gravar. Aí eles chegam no trabalho final, eles me entregam um vídeo feito por IA. Eu fico, tipo, e aí, galera, cadê o que eu ensinei pra vocês? Tipo assim, graças a Deus eu não tenho esse problema com a minha Aham. turma, tipo assim, mas é um ponto que eu sempre bati na tecla, né? Eu acho que ainda mais pra gente que trabalha com edição, não tem como a gente fugir de IA no uso de ferramentas justamente pra gente conseguir sanar algumas coisas que tomariam muito tempo nosso. Uhum. Acho que o exemplo mais claro é a legenda. A legenda, tipo assim, Nossa a transcrição senhora. para a legenda. É Para muito você que não pegou essa época de IA, cara, era um inferno. Eu já passei pela época, tipo assim, de fazer na na mão. mão. É um lixo. Tipo assim, 20 minutos viram, tipo assim, 4 horas. É horrível, tipo assim. Mas hoje em dia, a gente já tem ferramentas que conseguem dinamizar muito esse trabalho, porque geralmente, no mundo ideal seria legal a gente ter uma pessoa responsável pela legenda, outra para edição, outra para cor. Mas no mundo real não é assim. No mundo real a gente tem isso aqui condensador do sonho profissional. É. E aí, para isso, a gente não pode lidar com esse tipo de coisa. Como é que a gente faz? Hoje em dia, a gente pede para uma IA transcrever e depois a gente mesmo corrige o nosso material de IA. Uhum. E isso é uma parada que eu vejo muito nas redes sociais hoje em dia. Tipo assim, às vezes a gente tem uma. A gente bota lá pra fazer a legenda e a pessoa não corrige a Nossa, me dá um legenda. ódio. Eu falo, Nossa, cara, isso me mata, aí eu velho. falo, a pessoa que não faz isso é porque ela nunca pegou pra fazer na mão. Nunca. Você entende assim? Ela não entende o peso de fazer uma legenda. E isso acontece muito. Muitas pessoas realmente fazem legenda. Aí você vê que a legenda tipo, sai 3 linhas, sai umas legendas tipo, assim, nada a ver. Você fala abóbora, sai abacaxi, sai tipo, Assim, assim, Abraham Lincoln. Assim, você vê que a legenda não foi polida. aham, O ela que a só. pessoa fez? Ela gravou o vídeo, joga na IA, rapidinho e fez. Sim. Mostrando de novo que a legenda não a IA não é um fim, é uma Uhum. ferramenta. A IA, de fato, ela fez uma transcrição que é muita coisa. Gente, e transcrição de IA é muita coisa. É. É muita coisa. Mas é óbvio que ela não vai ser perfeita, né? Então a gente tem que corrigir depois, fazer o polimento, fazer o tamanho adequado. Eu e o Pedro Otávio, a gente já participou, a gente trabalhou junto numa produtora, a gente era estagiário na época. E a gente passava, tipo, mais de 4 horas fazendo legenda, fazendo Era. polimento de legenda, legendando Pegava assim. aqueles videozinhos de 1 hora e pegava a legenda pra Nossa, fazer. era horrível. E, tipo assim, não fosse por isso, eu sinto que hoje em dia a gente não teria, tipo assim, a preocupação técnica de fazer um material polido com legenda. Pelo menos, Uhum. legenda é só um exemplo, né? É. Mas com qualquer coisa. A gente sabe que, de novo, a IA não vai fazer o trabalho final pra gente. E, inclusive, um negócio que eu fiquei fascinado são as máscaras, velho. Pelo A menos, máscara é muito nossa, bom. as máscaras por IA, assim, me surpreendeu o tanto que ela consegue reconhecer hoje em dia. Uhum. Assim, claro que de vez em quando ela ainda dá um erro, e aí que vai entrar o papel do editor pra fazer a correção. Mas, Sim. por exemplo, já é uma coisa que já adianta muito. Cara, uns anos atrás eu fui fazer uma máscara pra mexer em cor no DaVinci.
Não, Eu falei, cara. E era uns anos atrás, assim, isso. Hoje em dia já deve estar absurdo. Eu falei, cara, isso aqui é o futuro. eu acho Máscara da Vinci assustador. Eu falo mesmo. Máscara da Vinci eu não gosto. Falo, velho. Eu Cara, não... eles agora têm uma ferramenta que você reconhece rosto e ele separa os takes por rosto. Caraca, nossa, mano, Então, tá tipo vendo assim, isso? cara, é bizarro, assim. Não, e é tanto isso que, tipo assim, começou muito com. Não começou, mas popularizou muito com o CapCut, que ele fez ele popularizou muitas máscaras de rastreamento, né? Então, tipo assim, a pessoa. Ele sabe recortar alguém sem ter um chromatai da Sim. pessoa, né? E a Adobe, por exemplo, sentiu muito esse déficit e agora ela incrementou. Agora a Adobe tem uma máscara que rastreia. Então você não De- precisa mais de chroma pra fazer isso, tá ligado? Depois de anos ele se sustentando Naquele naquela Ultra pontinho. Key lá. Puta merda. Assim, me mata Ferramenta porque. de 1970. Pra quem não usava Chroma Key, que é a tela verde, né? Que é aquela tecnologia de tela verde que a gente faz pra recortar, Aham. a outra alternativa era o seguinte: eu tenho meu vídeo, aí eu faço pontinho, Nossa. aí eu desenho todos os pontinhos em volta de mim, aí beleza, passo um frame. Aí Tem que mexe, mudar aí, de aí novo. vai lá e corrige todos os movimentos. Caramba, Próximo frame, velho. aí tipo assim, vai frame a frame, mudando todos os meus movimentos. E fazer um acompanhamento. Isso era horrível. Hoje em dia a gente tem uma máscara que assim, eu não preciso nem desenhar. Automática. Eu clico, tipo assim, eu quero Essa é a pessoa. essa aqui é a pessoa. Ponto. Tuf. Aí ele vai lá e pessoa. Aí reconhece. Algumas são tão boas que elas reconheceriam ele e o microfone. E falariam que o microfone não é ele. Isso é muito louco, tá Isso ligado? é muito E, tipo maluquice, assim, né? pra quem achou que o que eu falei agora é muito bobo, isso é demais, tá? Isso aí é incrível. Tem uma do Da Vinci, essa pra mim é a mais absurda de todas. Eu nunca usei, porque tem que ter o Da Vinci pago. Mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, isso aqui. Vamos parar que o futuro tá muito ousado. Demais. Cara, tem como você fazer luz artificial no Da Vinci e você move ela. Tipo assim, você bota uma Eu vi luz de um esse lado, negócio, mano. ele faz a cor certinha da luz, como se existisse uma luz direcionada É, no tipo rosto. Ray Tracing, tá ligado? É tipo Ray Tracing. Da Vinci. Só que, tipo assim, não é uma máscara de cor. Que esse era o truque, né? Aham. Antigamente, né? Que a gente fazia uma máscara de curvas e fingia, é a luz. É, a luz. Só que não, tipo assim, uma simulação de luz real que tem dentro Cara, da Vinci. Isso é bizarro. absurdo, tá ligado? Isso é muito louco. Eu ainda não tive a oportunidade de mexer com esse negócio. Eu queria muito também mexer, velho. Que eu achei. Quando eu vi. Nossa, é muito louco, porque a pessoa se move, e aí, tipo assim, se fosse uma máscara, a gente teria que fazer o acompanhamento, a gente animava, né? Aham. Ah, não, a luz sabe como é que a pessoa tá se Sabe? movendo, se comporta no rosto, é muito doidão isso. Ela tenta até imitar a sombra certinho. Pô, é Caraca, muito da hora, muito mano. É firmeza muito aí, massa, é mano. muito massa. Ô, tu falou do CapCut. Hoje em dia tem muito editor. Muito editor, tipo, eu falo programa de edição. Você agora que tá dando aula, como é que tá essa questão, tipo assim, você recebeu muita gente que veio do CapCut, que ainda usa CapCut, porque eu sinto que as ferramentas estão começando a se comparar. Então, O Photoshop não, o Premiere mesmo, a ferramenta do Ultra aqui, ela era muito velha, assim, tipo, era uma ferramenta que, às vezes ela dava uns problemas, assim, que você tinha que corrigir, você fala, meu Deus, cara, era só ter uma IAzinha aqui, e aí vem o CapCut, faz uma ferramenta melhor que a do Premiere, então elas estão se começando a se equilibrar. Como é que tá essa questão? Tipo assim, as pessoas elas ainda preferem essas ferramentas menos profissionais, né? Entre aspas. cara, é um bom ponto. Pra ser sincero, respondendo a sua pergunta, não, eu não tenho tantos alunos que vendem CapCut. Tipo assim, eles já tiveram contato, mas não são que eles usam tanto assim. Hum, Principalmente meus alunos adultos, eles não tinham contato nenhum. com nada. Tinha um aluno, eu achei o caso dele muito interessante, que eu passava as atividades para a gente treinar edição, né? E eu sugeria, pessoal, para quem for treinar em casa e não tem o pacote Adobe, né, que é pago, pode usar o CapCut, eu sugiro que use o CapCut. Sabe o que ele usava para editar? Hum. O Canva. O Canva para editar vídeo. Cara, quando ele me falou, Caramba. assim, minha cabeça quebrou. Eu falei, hã? O- O cara, tipo assim, de todos que eu pensei que ele podia usar, iMovie, Filmora, Videomaker, tá ligado? Assim, os mais. O cara mandou o Canva. Eu falei, caraca, Pô, eu nunca usei a eu ferramenta do nem sabia que tinha como editar vídeo no Canva, papo Mas ele, reto. ele editou um vídeo que você falou assim, você percebeu que tava. Peraí, que ferramenta é essa? Ou era um vídeo que Não, ele me falou, não, ficou normal. ele falou assim, demorou muito pra editar porque eu usei o Canva. Eu falei, nossa, imagino. E Tipo ele assim, conseguiu chegar no resultado ali satisfatório? chegou, ele Que editou. massa. Ele editou, é uma coisa muito louca, assim. Admito que, mas que nem ele falou, né? Depois que eu recomendei o CapCut como substituto do Canva, ele preferiu mil vezes o CapCut. E o Canva, o foco não é esse, né? Tipo assim, é que nem você tentar editar vídeo no Photoshop. Dá. Só que, tipo assim, não é pra isso que ele serve, tá ligado? Maluquice. Eu lembro que meu primeiro contato com o Photoshop, os caras tentaram me ensinar a editar vídeo no Photoshop. Sério isso, Mano, eu achei velho? sinistro. Eu fiquei tipo assim, nossa, eu achei que era só pra foto. Não era pra botar pra foto, tá ligado? Assim, tem um play lá
Eu não sei nem se ainda tem isso no Photoshop atual. Eu aprendi isso em 2019, o vídeo do Cara, eu Photoshop. nunca tentei fazer isso, velho. Mano, não tem tente, não vale a pena. Ele não é feito pra isso. Cara, eu vou baixar o Photoshop hoje pra jogar um MP4 lá, velho. Só pra Mano, ele faz testar. isso não, mano. Tenta não. Mas enfim, eu senti que, pra quem nunca teve o contato com o CapCut e começou a mexer no Premiere, quando foi pro CapCut, não que sentiu um problema, mas ele O... sentiu um pouco de déficit. Eles sentiram um pouquinho de déficit em relação ao Premiere. Tipo, você fala faltar ferramentas? Faltar ferramentas, tipo assim, amplitude, né? Porque você está no celular, você está tipo assim, de um monitor para um celularzinho em que as coisas são Uhum. não São são as mesmas menores. áreas, assim, né? Eu sinto que o CapCut a gente não tem tanta liberdade pra gente poder fazer as edições. Embora eu vejo muitas pessoas fazendo uns vídeos muito loucos só pelo CapCut, né? Com certeza. É porque mais eu acho que a interface, ela é o que mais conta. O Premiere, ele recentemente mudou um pouco, né, a interface dele. Agora tá tudo redondo. Eu sou totalmente Mano, contra eu nunca aquilo. entendi Eu isso, sou mano. totalmente contra aquilo. Essa arredondação das coisas, mano, sério. Sim. Mas lá não é tão intuitivo. Isso aqui eu não acho as coisas lá são Do intuitivas. Premiere? Você tem que aprender vendo por fora. Agora, por exemplo, o CapCut é uma coisa bem mais intuitiva. Tá lá o botão lá que tem um nome certinho pra fazer É, tal coisa, você vai lá e aperta. Aí eu acho que é por isso que as pessoas focam tanto nele, porque é ele porque a proposta dele é ser pocket, né? Tipo assim, uma parada, tipo Sim, assim, é uma edição rápida. sim. Eu acho que, inclusive, isso virou um problema, porque, tipo assim, muita gente se diz editor, mas na verdade é só um editor do CapCut. E não que isso é uma coisa ruim. Uhum. Mas é uma pessoa que. E isso é uma coisa que eu ensino no curso, né? Ser editor não é você editar um programa. É você entender noção de edição. Tipo assim, quando você vai editar, você Bacana. tem, tipo assim. É claro que a gente sempre tem nosso tempo para se adaptar em novos programas e tudo mais, mas quando você entende a lógica do que é uma edição, você pega. Tipo assim, você vai pro CapCut, você entende, você vai pro DaVinci, você entende, você vai pro Premiere, você entende, você vai pro iMovie, você entende. Você entende que tem uma lógica para você editar. Tem a parte do vídeo, tem a parte do áudio, tem a sequência que eles vão fazer, tudo isso aqui. Então você entende que existe uma lógica por trás. O que eu sinto, o que eu tenho sentido muito com algumas pessoas que não são alunos, né? Algumas pessoas que trabalham com CapCut, é que eles não aprendem a lógica da edição. Eles aprendem a editar no CapCut. Só jogar o efeito É. lá. Ah, como é que joga o efeito? Pronto. não não tem. Você vai ter que fazer aqui. Fazer? Hã? Cadê a transição? Pronto. Cadê a transição do. Aí a transição que faz todo o rip, assim. Sim. Mas não, você tem que fazer aqui. Você vai trabalhar com opacidade e tudo mais. Então, você repara que a pessoa sente muito um déficit. É literalmente a pessoa querer, tipo assim, aprender a dirigir e Acho- começar com um carro automático, É, sabe? acha que tá faltando coisa, né? Mas na verdade tá tudo ali. A Tá tudo parada ali, só que é. a pessoa agora vai ter o controle total na mão dela. Só Sim. que ela não tá acostumada com isso. Ela tá acostumada a ter todos os efeitos pré-prontos. Por que eu acho que isso é um problema? Quem cresce e aprende a editar com muitos efeitos pré-prontos Uhum. se limita muito na criatividade. Porque, tipo assim, quando não acontece, a pessoa fica presa. Tipo assim, mas eu não sei fazer isso aqui se não tiver o efeito. Mas eu não sei. Como é que eu vou fazer isso aqui sem esse efeito Sem esse acontecer? efeito. Tipo assim, não, vamos pensar sem esse efeito mesmo. Você vai ter que fazer o efeito Vai ter que fazer acontecer. ele, vai Com ter que outros abrir. efeitos, você vai ter que juntar uma porta de coisa. Sim. Então, quando você começa a entender a lógica da edição, você começa a ampliar, você começa, tipo assim, a não ficar preso a só um único caminho. Eu sempre falo para meus alunos, pessoal, as ferramentas que a gente aprende aqui são pra vocês entenderem que são só ferramentas. O fim, vocês podem chegar de diversos caminhos diferentes, Sim. sabe? Tipo assim, a gente pode trabalhar com Chroma Key, com Ultra Key, pode também fazer pela ferramenta do After Effects, pode fazer pela ferramenta da máscara que a gente tem atualmente, pode fazer por substituição de cor, assim, tem vários caminhos que a gente pode usar. Tipo assim, você pode usar sua criatividade. Ligando agora com as IAs, né? Tipo, você pode também utilizar a IA pra ali chegar no resultado que você pensou. Por exemplo, no DaVinci, o Fairlight, né? Que é o After Effects deles. Lá ele é por linha de código, né? Então você pode. Pô, você não sabe de programação, mas você tem uma ideia toda montada na cabeça. Você fala, pô, eu quero isso, isso, isso. Você fala pra IA, ela monta pra você a linha de código, você consegue ir Certo. ajustando lá no DaVinci. Então, tipo assim, É. são Ou, inclusive, um outro exemplo de como é que a IA funcionou como uma como ótima ferramenta, ferramenta. tá ligado? Você Tipo tem que assim, usar a sua criatividade de qualquer jeito, mas sabe? isso que você falou é excelente. Pronto, criatividade. Porque, por exemplo, isso é outra coisa que eu também falo pra eles. Galera, chegou no obstáculo, e o que eu via muito eles fazendo no início, né? Bom, parou. Ficava, tipo assim, esperando. Professor, era todo mundo falando, professor. Falei, galera, vocês não podem, no primeiro obstáculo, parar. Tipo assim, bora gerir esse tempo melhor. Chegou no obstáculo, tentem resolver com outros caminhos. Não deu, vamos editar outras coisas enquanto isso. Ou então entra lá e fuça. Até Pesquisa. sair alguma Tipo, coisa que, tipo assim. ou, Mano, tipo assim, acho que isso aqui tá melhor do que eu pensei. usa outro evento pra tentar substituir o que você tinha pensado, Sim. tá ligado? Porque, tipo assim, o editor não pode se dar o luxo de parar
e ficar esperando alguém chegar pra ajudar ele. No trabalho, principalmente. No trabalho, cara, você tem hora, você tem prazo pra ver essas coisas. Sim. Se você fica esperando, o prazo acaba. Aí você fala que, mas eu não achei o efeito do tweet. Culpa. Abriu lá os efeitos, scrollou e não achou Não o que tinha tava efeito. bom. É que não tinha transição 3 do CapCut, que eu achei. Aí eu fiquei tipo, pô, foda, cara. E desses aplicativos gratuitos agora de entrada, tem algum que você recomendaria pra alguém que, tipo, tá começando? Cara, pra aprender, eu nem sei se hoje em dia ele ainda é gratuito. O que eu aprendi, assim, lá no início, né, foi o iMovie. Eu gosto do iMovie, assim, hoje eu sei que ele é meio limitado e tudo mais, mas quando eu tinha, né, uma limitação primeiro, né, ele é da Apple, mas quando eu comecei a mexer, ele me ensinou toda a lógica básica de edição. Ele é Pocket de celular? Mas também tem pra computador, se eu não me engano. Mas Entendi. eu preferi a versão pra celular, pra iPad. Ele me ensinou todas as noções básicas dele, era gratuito, então me ajudou muito. E aí, tipo assim, foi ele que me ensinou que nem sempre eu vou ter os efeitos que eu quero. Mas eu tenho que saber lidar com o que eu tenho e com o que eu tenho, trabalhar em volta disso. Eu lembro que, por exemplo, um sonho meu quando eu tinha 14 anos, eu tava aprendendo a mexer nele, né? Era botar aquelas logos de televisão que tinha nos programas. Eu não entendia como é que aquilo funcionava, né? Então, tipo assim, eu falei, como é que eu vou botar isso aqui? Tipo assim, eu aprendi que era um PNG na marra, que eu tive que procurar, que era uma logo, aí eu consegui botar, falei, mano, sou demais. Ou, por exemplo, botar uma facecam quando tava rolando um jogo, tipo, tudo isso pra mim. Eu tive que ir realmente quebrando a cara, usando o que eu sabia pra descobrir os meus jeitos de fazer a coisa. Tem que pesquisar Tem que, também. cara, tem que pesquisar. Você não pode ficar preso só porque você não descobriu a primeira vez, sabe? E eu, pessoalmente, eu tenho um costume, né, de, tipo assim, eu pesquiso primeiro no Google, mas eu entendo que a ferramenta IA é uma ferramenta muito melhor de pesquisa. Então, tipo assim, a pessoa parou, fala, mano, pergunta pra IA como é que faz. É Vai um lá e bom ponto, pesquisa, velho. pesquisa. A pesquisa com IA é legal. Assim, eu admito que de vez em quando nem sempre me resolve, porque às vezes ela dá umas soluções de dados imaginários dela, que, tipo assim, eu não consigo acompanhar todos. Às vezes ela me dá umas soluções que ou não é pro software que eu tô pesquisando, ou não é para uma atualização que eu tenho no meu computador. Enfim, são coisas hiper específicas que não vai atender todo mundo. O que funciona pra mim, além disso, que de vez em quando eu também faço isso, e depois do Google também, cara, é pesquisar por vídeos indianos. Os caras sabem de Cara, tudo, os mano. caras sabem de tudo, mano. Mano, os caras já passaram por todas as experiências do mundo, não é possível. Mano, Os caras fazem jus àquele 1 bilhão de pessoas que tem lá, não é possível, mano. cara, você falou um negócio que eu sempre fico pensando, velho. Cara, o tanto que os indianos sabem da Adobe, eu vou falar um negócio, Mano, velho. é sinistro. Cara, os caras sabem de Os caras tudo. sabem mais Adobe do que a própria Adobe. Assim, os caras encontram umas coisas que eu fico, tipo assim... Juro, é impressionante que qualquer problema que você tem na Adobe vai ter um indiano de 14 anos atrás que passou pelo mesmo problema. Que ele já resolveu esse problema. Não, às vezes ele abre, eu vou ver o vídeo, é um vídeo muito antigo. E Aí ele eu tá pesquiso com... em inglês, tá? Pra fazer esse tipo de coisa. É bom pesquisar sempre em inglês. E aí eu pesquiso lá, aí o cara tá com uma versão mó antiga ali do Premiere. E falo, mano, não é possível que isso vai funcionar. E funciona, eu falo, mano, esse indiano, puta, Tá entendendo? tava à Tipo frente assim, do tempo esse cara. Os caras encontram umas coisas, mano, que, tipo assim, me quebra demais, velho. Teve uma vez, eu nunca vou esquecer, mano, que, tipo assim, foi porque deu problema porque eu não tava vendo os pontos da máscara. Aí eu reiniciei o Premiere, eu desinstalei o Premiere, eu desliguei a máquina, reiniciei a máquina, tudo. Mano, eu vi o vídeo do indiano. Mano, o cara. Ele fez a coisa mais louca. Eu nem sei explicar o que ele fez. Ele abriu as configurações do preview do monitor do Premiere. Aí ele desabilitou uma função de visualização de frame rate. E reiniciou o Premiere e funcionou. Eu nem sei porque que isso funciona. Tipo assim, eu nem sei o que tem a ver com máscara. Tipo assim. Mas o jeito que ele fez de um jeito tão. Aí ele falando assim, Como né? é que ele sabe disso? Não sei, tipo assim, eu não sei como é que ele chegou nesse ponto. Tipo assim, hello guys, today I'm gonna make this is a mistake. Nossa senhora, quando eu escuto o sotaquezinho, eu já fico feliz. Eu falo, Mano, esse papo cara reto, aqui, esse eu cara achei o vai vídeo me- certo. Ou são os indianos, ou uma criança com áudio estourado que vai me explicar também o que é. Mas as crianças geralmente elas me ensinam mais coisas do Windows do que coisas do Premiere. Com o que você escuta o botãozinho dele teclando no É. notebook. Toque, toque, Eu não vou estourar aqui o microfone, mas é assim, ó. É, pior que os caras sabem também, velho. Mas assim, pra pesquisar esse tipo de coisa, é sempre dos piores jeitos, assim, ou também de fórum, também. Eu admito que fórum é o que eu menos tenho resultados. Foram poucas as vezes que eu consegui É fórum. sanar, tipo assim, boas coisas, sabe? Um bom lugar pra pesquisar coisa que é meio que um fórum, né? É o Reddit. Acho que é uma das. Principalmente pra resolver problemas. Eu não utilizo muito pra coisas criativas, mas, mano,
Eu sempre acho minhas respostas em um post de 10 anos atrás Sempre, de alguém no Reddit que teve o mesmo problema. Foi lá, o cara conversa tudinho e já. Tá tudo pronto ali pra mim, velho. A discussão que os caras teve anos atrás, eu tô passando agora por esse momento. Ô, eu fico até feliz, né? Porque, tipo assim, eu não tive que esperar, tipo, semanas pros caras me responderem, É. né? Você manda lá e você vê, assim, ó, uma semana atrás, 2 semanas atrás, assim, os caras demoraram um período pra ficar resolvendo esse problema. O pior é que um tempo atrás a gente teve um problema aqui no podcast que eu falei, mano, vou lá no Reddit e vou resolver. Não achei ninguém falando sobre o problema. Eu falei, caramba, eu vou ter que perguntar. Lascou. E é exatamente isso. Botei pão pros caras responder. Pô, a pior coisa é quando você vai encontrar um vídeo antigo, aí tem um comentário assim, ó, tipo, de 2 semanas atrás, o vídeo é de 14 anos. Aí eu tenho um comentário assim, ó, nossa, a única pessoa que resolveu meu problema. Eu falei assim, eu fui a segunda, tá ligado? Assim, eu fui a segunda pessoa que esse cara resolveu o problema. Ela tem 3 views, tá ligado? Que o cara, a primeira pessoa que viu e eu, tá ligado? Agora eu vou te falar. Uma dor é quando você pesquisa e aí você acha alguém que teve o mesmo problema e não foi resolvido o problema. Tipo assim, o cara responde. Só acaba a conversa. Você fala, eita, poxa, eu acho que aqui eu me lasquei. E quando o cara. Não, aí pra mim os pés são quando o cara, tipo assim, ele vai gravar um vídeo com exatamente o mesmo problema que você, isso pra qualquer coisa. Uhum. E o cara termina o vídeo assim, ó. E aí, você sabe como é que resolve? Bota aqui nos comentários. Mano! Mano, quando isso acontece, me mata. Dá uma raiva, velho! Eu acompanho o vídeo inteiro do cara assim, mano, é isso. É isso, nossa. Gente, é exatamente a mesma coisa. Aí o cara termina assim, tipo, não. Eu percebo os comentários assim, comentários. Até agora, esperando a resposta, a solução. Caramba, Mano, velho. eu fico assim, cadê? É triste, é muito Nossa, triste. eu acho que é a maior ilusão do universo quando isso acontece, mano. Mas ué, é muito bom que a internet hoje em dia facilita muito as coisas pra gente. E como um todo, melhora o cenário pra gente. Tipo assim, querendo ou não, o cenário de audiovisual, qualquer meio tecnológico, ele vai aumentando ao longo do tempo por conta da facilidade que a gente vai ganhando em chegar em respostas como essas. Conseguir virar um editor sem ter ali, tem que pagar 200 mil conto pra Adobe, sabe? Uhum. E é uma coisa que eu acho que ajuda a melhorar o cenário, como eu tava conversando com você mais cedo, sabe? E eu acho que esse é o futuro, mano. Essa é a parada, tá ligado? Eu acho que é. A gente, inclusive, tava falando uma parada mais cedo, que eu até queria retornar depois, que a gente foi falar de edital, a gente falou uma parada sobre. Eu não lembro o que era, não, mano. Eu lembro que eu queria falar sobre isso depois, esse assunto. Sobre o quanto que o edital é injusto? A gente tava falando sobre? Não, era antes disso. Ixi. Não lembro o que era. Pô, então eu não vou lembrar também. Tá bom, velho. Pô, mas é isso, tipo assim, você falou do edital agora aqui, para pensar. Ferramenta IA também é um bom jeito pra conseguir incluir a pessoa ali, pra ela entender o que é o edital, porque, mano, você tentar entrar no edital sem ter um advogado pra isso é quase impossível, tá ligado? Cara, eu, sinceramente, assim, eu sinto que são pouquíssimos os cursos que conseguem ensinar pra você driblar e contornar esses editais. Sim. Eu sinto que no nosso próprio curso a gente sentiu esse déficit muito, Nossa, sabe? Tipo assim, eu acho de demais. entender como é que o edital funciona, não só ler o edital, É na prática que tem ali, gente que só tipo, lê o edital. é, Mas, tipo assim, mas realmente entender, tipo assim, que dá pra contornar, que tem coisas que vão, tipo, desclassificar você na hora, que coisas que vão aumentar muito o valor do seu projeto dentro do edital em si. Eu acho que todo esse tipo de bagagem que a gente tem é muito específico e são pouquíssimos os cursos que pedem isso hoje em dia, sabe? uhum, eu senti muito isso no nosso curso, assim, de entender. Mas eu acho que ler, é igual você falou, né? Tem gente que só sabe ler o edital. E a É, gente é ensinado a ler o edital, a gente não é ensinado a, tipo assim, entender como as coisas funcionam lá dentro. De, tipo assim, no nosso curso, ninguém chegou e falou, ó, você pode ir lá, ler o edital todinho, você pode ir lá, ter uma boa pontuação, mas você vai estar disputando contra a Globo, que você vai estar disputando contra os grandes nomes brasileiros. Então, tipo assim, é tentar torcer, tá ligado? eu acho que isso é um problema muito grande também, porque, tipo assim, a abertura cultural que a gente vai ter aqui é muito diferente. Eu sei que, tipo assim, de fato, lá tem muito mais demanda no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas lá, ao mesmo tempo, também tem muito mais abertura para eixos Sim. culturais, sabe? Tipo assim, Não é à toa que muita gente que tenta entrar nesse meio sério, assim, tem que ir pra lá, tá ligado? Tipo tem. E assim, esse é um problema que eu sinto desde que a gente entrou. uhum. E é uma coisa que, pelo menos eu escuto desde que a gente entrou de diversas pessoas, né? Que é tipo assim, você tem que ir pra Rio e pra São Paulo. Meu avô, inclusive, ele enche o saco que eu tenho que ir pros Estados Unidos. E eu insisto em falar que, tipo, não, eu não só quero fazer um
um material que é brasileiro como um material que é brasiliense. Brasiliense. Que, tipo assim, que é do Distrito Federal mesmo, sabe? E de fato, para isso acontecer, a gente realmente tem que focar também no audiovisual que a gente tem aqui. É claro que é legal fazer networking. Networking é a palavra-chave também, uma outra palavra-chave do audiovisual, em qualquer lugar que a gente for, né? Mas a gente tem que saber focar também no nosso material aqui. A gente tem produções maravilhosas que elas acontecem aqui dentro do Distrito Federal. Infelizmente, às vezes elas não são bem distribuídas, elas não são bem vistas, elas demoram para chegar até alguém, mas que nem por isso elas não perdem qualidade. Uhum. Eu acho que as próprias referências aqui do Distrito Federal, que é o meu amigo Nicho, poxa, é um curta super legal, é um curta super bacana. Foi gravado Estrutural. na Estrutural Muito e massa. tem uma identidade muito legal, inclusive que foge do plano piloto, que é o Brega, né? Que não é o Aham. Brega, mas que é o mais básico que a gente vai ter aqui, né? E uma referência nossa também, porque, querendo ou não, ele é um curta que se passa na estrutural, mas ele que é uma periferia, né? Mas ele não quer mostrar o lado ruim, tá ligado? Que é uma Não é coisa que tipo a gente vê assim. muito no núcleo Rio-São Paulo, né? Que, tipo assim, Tipo assim, se o... vai demonizar tudo, né? Tipo É, assim, nossa, olha a favela, olha a periferia. sempre Gente, aquela olha que coisa muito... crime. Tipo assim, cara, calma, tipo assim, existe vida fora do Sim. centro, tá ligado? Tipo assim, Uhum. a gente pode ter infâncias, vidas inteiras, completamente funcionais em áreas periféricas, Sim. sabe? Inclusive, não só pode, como temos, às vezes, também tão interessantes, se não mais, do que em cenários que a gente já tá cansado de saber, sabe? E isso foi uma coisa que a gente sentiu quando a gente tava fazendo o nosso projeto, né? Que a gente tá tentando emplacar um cenário brasiliense que se passa em periferia. E a gente já foi questionado, tipo assim. Ah, e como é que é? É só o lado bom da vida? Tipo assim, vocês só vão falar sobre isso, o negócio se passa em Taguatinga, vocês não vão falar sobre a É, parte ruim. Mas, pô, tipo assim. Isso foi legal porque ao mesmo tempo que a gente foi elogiado, porque a gente pegou uma parada periférica, depois a gente foi meio criticado, Aham, porque não era, tipo assim, criminalizado o suficiente, tá ligado? sim. Tipo assim, os caras queriam que a gente falasse, não, beleza, a gente vai ter um personagem que ele é traficante, que ele é criminoso. É o pessoal querendo dar aquela lapidada e pra encaixar, né? E querendo ou não, isso incomoda. Tipo. Pois é uma linguagem muito, tipo assim, de quem consome coisa muito de fora, Aham, sabe? Tipo assim, que só consegue ver cenários periféricos se eles envolverem algum nível de crime, sim, se eles envolverem algum nível, tipo assim, de desgraça, de desigualdade, e claro, são realidades que acontecem, que existem? sim. São. São coisas que, tipo assim, podem impactar em vidas? Também. Mas que também não podem ser só endemonizadas, sabe? Eu acho que isso acontece muito aqui no Distrito Federal, muito. E é o formato também, né? Tipo assim, de como um edital, ele vai focar muito mais aquilo que choca do que aquilo que é mais É. tranquilo, E é um entendeu? problema, né? Porque, tipo assim, tipo assim, a cultura da polêmica. Tipo assim, É, se não for polêmico pra se não caramba. for super polêmico, se não for, tipo assim, super uma crítica a alguma coisa, não funciona. Sendo que, tipo assim, particularmente falando, hora da propaganda do projeto, hein? Eu acho que o nosso projeto funciona super legal por causa que ele vira justamente uma crítica a quem quer só ver um lado, tipo assim, Só quer ver o só ver o lado lado ruim, né? ruim da coisa, disfuncional da coisa, da periferia, da vivência, tipo assim, de uma área que não é nobre. Uhum, Como se, tipo assim, sitcoms só pudessem acontecer lá em Nova York, lá em Manhattan, sim. lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Cabo Frio, sabe? Tipo assim, pessoal, existe coisas que podem, primeiro, ser funcionais, engraçadas e que podem acontecer fora dessa vivência. Sim. Pra você que não conhece, eu e o Pedro nós temos um projeto chamado Rua de Baixo. É um projeto que se passa em Taguatinga, conta a história de um grupo de crianças, né? E mostra a É, infância delas em é a média da sitcom. última infância antes das redes sociais, né? Tipo assim, é um paralelo grande com o que a gente tem hoje em dia, com uma infância que hoje tá completamente imersa na tela. Sim. E, tipo assim, como é a última infância, eu acho que tem um toque. Eu e Pedro Otávio, a gente inclusive pegou. Ai, desculpa, eu tô sempre Tranquilo. batendo aqui, perdão. Tranquilo. Eu e Pedro Otávio, a gente inclusive pegou a transição da última infância já para as redes sociais, mas a gente queria mostrar justamente um lado diferente do que a gente tem hoje em dia como vivência, ainda mais de um jeito que também não só pesa, mas também mostra como uma outra vivência que é funcional também. É uma vivência que, poxa, teve suas perdas com o que a gente tem atualmente, né? Atualmente a gente tem uma vivência completamente imersa em telas, em dispositivos, uma ansiedade crônica generalizada, tipo assim, massiva. Todo mundo
é naturalmente ansioso, é naturalmente não tem paciência pra nada, e não te falando de um jeito Muito construído pelo aquele Fear of Missing Out, né? O total. medo Nossa, de ficar de fora das coisas, então a você tem que estar FOMO, lá. né? A famosa Aham. FOMO, que é o Fear of Missing Out. E, cara, esse negócio acontece muito porque tá todo mundo toda hora vendo a vida de todo mundo toda hora e todo mundo toda hora quer se mostrar também, tá ligado? Aham. Isso vira um problema. Na nossa ideia, a gente tenta mostrar uma coisa diferente disso. Um mundo que, não que ele é mais desligado, mas que ele é mais centrado em quem eles são. Não É, quem é o outro, sabe? Tipo assim, só. o natural, né? Exatamente. Tentar lembrar um pouco da infância. Se você quiser pesquisar, a gente tem o Instagram, Rua de Baixos, série, né? Rua de Baixo Série tem a nossa logo, é uma cadelinha, que é a Michelle, que é a capa do nosso. Eu ia falar álbum, a capa do nosso perfil. A capa do nosso perfil é ela em si. Se quiserem dar uma olhadinha lá, só pensar no Instagram, também tem no TikTok. Beleza? Rua de Baixo Série. Este programa está sendo gravado aqui no espaço da Gefermart. A gente está aqui com a missão de lançar esse estúdio recém-inaugurado. Se você tiver interesse de realizar aqui um podcast, de vir aqui, ser até host como eu, ter o seu próprio programa aqui, pode ficar à vontade. Nossa rede social aí é Gefermart10. Pode seguir lá no Instagram. Você quer falar suas redes sociais? Bom, minha rede social é _mendes.1407 e também é do Rua de Baixo É. Série. Pedrão, muito obrigado, viu? Cara, mais uma vez um prazerzaço. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei a Que conversa. isso, pô. A gente vai vir aqui depois com certeza pra nós conversar um pouquinho mais. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Curte, compartilha, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais também do Pode Entrar Podcast. Fica à vontade, pode entrar. Tchau.